FM, bom dia para você que está ligado com a gente. Deixa eu me posicionar musicalmente aqui. Pronto, a partir de agora, como já anunciado há alguns dias, vou bater um papo aqui com a Josiane de Souza. Satisfação estar com você aqui. Deixa eu posicionar aqui que meu celular está na frente. Josi, bom dia. Que bom que você aceitou o convite para vir aqui. Fiquei muito lisonjeado e, como te falei fora do ar aqui, nunca me senti tão pressionado em 25 anos de rádio por um bate-papo como esse. Eu tive alguns eventos esse final de semana. Ó, agora você vai ver que é uma mulher inteligente. Agora você achou. Agora você vai pegar uma pessoa que fala bem, uma pessoa educada e tudo mais. Que bom que o pessoal tem essa visão de você. Na verdade, eu me senti muito feliz por você, que você conseguiu vender essa imagem de uma pessoa profissional e bacana e inteligente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Roncalho. É um prazer imenso estar aqui na rádio. Fico muito lisonjeada com as suas palavras. Penso que não mereço essa visão, mas fico feliz de que o trabalho que eu venho desempenhando ao longo dos anos tenha consolidado esse tipo de imagem que eu estou passando hoje, né? Que, no fundo, o que a gente só tenta na vida é transmitir verdade. E o mais legal que eu vi é que as pessoas têm respeito e carinho com você. Que é o mais legal, que quando você consegue respeito, é uma coisa. Agora, quando você consegue o respeito e o carinho das pessoas, até no modo de falar, é muito bacana isso aí. E é raro conseguir as duas coisas ao mesmo tempo. E assim, vou te falar, não foi estratégia, não. As coisas foram É natural, acontecendo, né? Acho que desde muito menina, aprendi a lidar com as pessoas, né? Estando com meu pai, trabalhando com ele no foto. Quem conhece minha história sabe que meu pai foi fotógrafo aqui há muitos anos, né? E desde muito pequena, ele colocava a gente para atender no balcão lá do foto. Foto União. Foto União. Vamos situar o pessoal aqui, os mais antigos vão lembrar, ali do lado de cima do supermercado Mineirão. Isso, em frente à Gruta da Igreja. Isso. E a gente bem pequeno, uns 8, 9 anos. Você é filha do Moacir. Para quem não sabe, é meu tio. Isso. Para quem não sabe, eu e a Jô somos primos. Somos primos. E meu pai falava, chegou alguém aqui no balcão, você atende da melhor forma possível. Tenta entender qual que é a necessidade e satisfazer o que a pessoa está procurando. E a gente tinha mania de falar antigamente, na hora que chegava alguém no balcão, a gente falava, pois não. E meu pai falou, você nunca atende ninguém dizendo o não. Você não vai falar isso. É pois sim. E com essa visão de vida, a gente foi tocando. E já que você tocou no assunto criança, como é que começou sua vida ali? Eu lembro que vocês batalharam na questão de música. Como é que foi essa fase de música? Você ainda era muito criança, mas você, a família, todos acreditavam na questão musical, que é muito difícil, né, Josi? Como é que começou esse sonho lá atrás? Essa é uma história que foi muito marcante na minha vida e acho que na vida dos meus pais também, e até dos meus irmãos que participaram dessa tentativa que a gente fiz lá na década de 90, né? Agora vou entregar a minha idade, como mas foi muito menina. Meu pai sempre gostou muito de música, sempre teve amigos que tocavam violão e que cantavam, como o seu Valderino, que frequentava muito a minha casa. E essa influência que a gente teve desde muito pequena fez com que eu despertasse o gosto pela música. E antes mesmo de eu entrar numa aula de violão e procurar aprender, meu pai me presenteou, eu tinha 11 anos, com um violão. E eu fiquei olhando aquele instrumento ali, não sabia tirar um acorde dele, mas sempre fui muito dedicada. Tem gente que tem talento, outros têm dedicação. Eu acho que tudo que eu consegui na vida foi com dedicação, né? O talento a gente vai se encontrando pelo caminho, mas a dedicação foi o primeiro passo. Daí eu fui aprender a tocar violão, comecei a cantar na igreja, como grande maioria das pessoas, cantava hino de igreja, cantava nas missas. Daí parti para cantar para casamento, até que um dia eu estava no meu quarto tocando violãozinho e escrevendo umas músicas. Meu pai e minha mãe chegou lá e falou, o que é isso, esse caderno seu aí? Eu disse, a música que eu estou escrevendo. E meu pai sempre incentivou a gente a fazer as coisas. Eu acho que isso foi a maior lição que eu tive. Isso é muito importante, vida. né? Isso. Eu costumo dizer que meus pais sempre permitiram a gente aprender alguma coisa. Situação financeira confortável a gente não tinha, mas o esforço deles era para que a gente pudesse aprender. Seja um esporte, seja uma aula de teatro, seja uma aula de música,
a gente tinha essa permissão de experimentar, seja uma pintura, então tudo isso passou pela vida minha e também dos meus irmãos. Claro que não com folga, com tranquilidade, né? Era um pouquinho de cada coisa. A música foi se fixando, meu pai viu que eu tinha um jeito ali para escrever música e contactou o pessoal ali de Araxá. Foi quando, depois disso, eu passei a frequentar a escola de música lá de Araxá, que eu vou contar daqui a pouquinho também como que foi a história. Sei que eu gravei uma música, e foi na época que eu conheci o Emílio Duarte, que estava começando também. Logo no início, né, do Emílio Duarte. Sim, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, por aí. E gravei essa música, tocou aqui nas rádios. A gente da era região, muito, né? era muito precário, né? Até a gravação mesmo, que era outra situação tecnológica que a gente tinha. A gente não tem o benefício hoje que a rede social trouxe e que as novas tecnologias Hoje a pessoa trouxeram, consegue né? gravar Dentro de casa. um CD dentro de casa. Dentro de casa. E com essa minha tentativa de gravar, e conheci muito artista da nossa região, e todo mundo falava, ô Josi, grava um CD, isso lá em 90 e poucos, 95, 96. Naquele momento eu não tinha nem condição financeira, meu pai também não tinha. Era caríssimo, né, na época? Caríssimo. Gravar um disco antigamente, gente, era uma coisa assim de outro mundo. Primeiro, a gente só conseguia gravar em São Paulo. Usava era fita rolo ainda, para quem trabalha com música ou que tem alguma experimentação assim com rádio, sabe o que era, né? Então, eram poucos estúdios, e daquele passo de você gravar uma fita rolo a transformar no CD, você tinha só 2 lugares que faziam a prensa das peças principais, que era ou Manaus ou na Argentina. A Argentina era um pouco mais barato. Só que para você chegar nesse passo, entendo, estou ali, gravei o CD na época através dessas fitas rolo. Isso foi em 98. E eu tive que conseguir um selo musical para fazer essa intermediação, conseguir fazer a matriz e as cópias desses CDs. E foi assim que começou a minha experiência e tentativa de tocar profissionalmente uma carreira. Gravei só música inédita, música minha, música de amigos, música de gente aqui de São Gotardo, e parti para a tentativa de divulgação, né, que foi uma coisa que me marcou bastante. Ainda hoje é assim, mas na época era muito mais, dependia de dinheiro. Infelizmente, o mundo gira assim. O filme do Zezé de Camargo lá é muito bonita a história, mas não relata a realidade de um artista. Aquela parada de pegar uma ficha e ficar ligando na rádio, não é bem assim que funciona. Mesmo naquela época lá que o Zezé surgiu, em 91, já não funcionava mais assim. Era jabá mesmo. Nas grandes rádios, ou se paga para tocar, ou não toca. E o que a gente via muito, isso lá em 98, quem gravava um LP, chegava a tocar numa rádio, tinha que chegar e presentear a rádio com, no mínimo, um aparelho para tocar CD. Ou para fazer um sorteio com o pessoal. Porque na verdade era uma parceria, né? Você pegava aquele material que o artista fornecia e fazia promoções na rádio até para divulgação das rádios, né? E justiça seja feita, eu quero aqui até mencionar que a última vez que eu tive numa rádio para conversar foi justamente nesse período, em 98, e a rádio que mais me apoiou foi a Rádio Alvorada. A gente chegou a fazer um show, você lembra? E cheio. Foi. Fizemos um show, acho que foi ali no posto, hoje, posto Zema, posto, eu nem lembro. Bom, posto lá do centro. Isso. Então vamos voltar um pouquinho, essa história era... No primeiro ano de aniversário da rádio, aquilo ali estava lotado de gente. Foi uma festa muito bonita. Lá eu tinha 16 anos e sempre fui muito metódica e muito sonhadora. Então, planejava as coisas na mente e pensava, consigo tirar daqui, dá para realizar. Mas sempre passava pelo danado do dinheiro. O que eu fazia? Saía de comércio em comércio, isso com 16 anos, passando o chapéu. Eu falei, olha, estou querendo fazer um show no final das férias do meio do ano, você não contribui, não? Aí o comerciante entrava, na época, R$25. Seu pai era muito conhecido, você já tinha se tornado conhecida na cidade. Só que meu pai, na época, não tinha muito tempo de ficar saindo assim do foto, né? Então eu percorria até onde eu podia sozinha, e depois
digamos assim, o pessoal da área de produção agrícola, meu padrinho me ajudou muito, que era o Edson da Pematra. Ele ia comigo, me ajudava apoiando, ia comigo para levantar esse dinheiro. Então, todos os shows que eu consegui fazer naquela época, eu nunca ganhei dinheiro, mas eu consegui pagar a banda, pagar o som, montar a estrutura e divertir. E pegar experiência, bagagem, pegar experiência. Foi bacana esse show aí que você teve essa lembrança. Foi em 96. Aliás, 92. 97, não? Foi antes. Esse 97 foi... Você está falando de 98, é o lançamento do CD. Foi ali na porta onde é a Câmara Municipal Eu hoje. já nem sei, eu já me perdi tudo com essas datas da rádio. Tô muito velho de guerra aqui. É muita história, né? Mas o que tem essa perseverança, a respeitar quem trabalha na área, a quem conseguiu ter sucesso do nada, sem apadrinhamento. E é muito difícil. Hoje é muito mais difícil. Hoje as pessoas, Josi, olha aqui, por que você não grava e coloca lá no YouTube? O povo explode do YouTube. Gente, tem nada a ver. É difícil. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho um canal no YouTube que a coisa não anda do jeito que precisava andar. O YouTube é muito mais difícil. Ou você põe dinheiro no YouTube para que ele ande e apareça para todas as pessoas, e muito dinheiro, nós estamos falando de R$1.000, R$2.000, estamos falando de muito dinheiro, ou então a coisa não vai acontecer. Além de você ter talento, ter uma boa gravação, você vai ter que ter muito dinheiro para investir. O marketing sempre esteve presente, né, de uma forma ou de outra, em tudo, mas na veia artística ela é mais forte. E eu penso que a nossa geração, que a gente foi impactado com essas mudanças que aconteceram muito rápido e foram muito dramáticas, né? Nós estamos falando aqui de 20 anos atrás, eu tive que sair daqui para São Paulo para gravar um CD, foram meses e foi muito dinheiro na época para conseguir aquela produção. Hoje, com pouco recurso, qualquer pessoa que tem um talento para a música consegue fazer isso dentro da sua própria casa. Então, as novas gerações que já nasceram dentro dessa tecnologia, talvez elas vão compreender mais essa promoção de rede social, porque faz mais parte delas, mais embrionário. Nós não. A gente teve que conviver com essa transição, aceitar e aprender. Então, às vezes eu até me sinto mais velha do que eu sou quando eu falo naquela época, porque as coisas mudaram muito rápido. As coisas mudaram muito rápido. Mudaram muito rápido em se tratando de tecnologia. Aqui hoje você consegue gravar um CD profissional, com clipe, por R$3.000 aqui em Araxá. O Emilinho tem um estúdio maravilhoso que os grandes artistas têm mandado as vozes para ele produzir aqui em Araxá. Então, assim, hoje tudo é muito mais fácil. Eu imagino, na época lá que eu fiz essa gravação, eu já tinha até saído de São Gonçalo, que eu saí daqui muito nova, com 16 anos eu fui embora, primeiro para Patrocínio, aí eu voltei para cá, fiquei um período curto até lançar esse CD, e depois eu fui embora. Morei em vários lugares. Mas até então tinha um lapso temporal muito grande, que o último artista que havia conseguido fazer uma gravação e ter um sucesso na época, já tinha sido a década anterior à minha, né? Então, tinha muita gente de talento aqui na nossa região e que passou o desejo, às vezes, de fazer uma gravação. E é difícil, né? Na época lá, eu lembro que Sandy Júnior era o auge do auge. Era a sua inspiração, até pela sua fisionomia, que lembrava, assim, principalmente quando você era mais nova, você e o Renato, seu irmão, lembrava muito meio que Sandy Júnior. Até o seu modo de viver lembra muito a Sandy, o seu jeito de falar suave, tranquilo. Foi fonte de inspiração para você, é só coincidência? Foi mais para os meus irmãos, acho que coincidência. E tanto o Renato quanto o Jordano, que é o mais novo, né, mais tarde ainda, eles gostavam demais de Sandy Júnior. Então a gente tocava em casa porque eles pediam. E no caso do Jordano, quando ele era muito pequenininho, fazia apresentação de escola, realmente estava no auge, e eu era que ensaiava a turma, né? Ajudava na coreografia, ajudava na sopa dos meninos, e realmente teve essa passagem mesmo. Mas a influência foi mais para os meus irmãos. Porque até o seu jeito de ser, de viver, lembra muito assim o estilo Sandy de ser, muito organizada, muito metódica, muito calma. Eu imagino que deve ser difícil bater boca com você, porque você fala muito calmo, muito tranquilo. Mas a hora que sai da casinha... A hora que sai é para valer. Não me queira ver bravo. O sangue é grosso, né? Não tem jeito. As bochechinhas ficam vermelhas.
Aí me conta uma coisa, no meio do caminho teve aquela fase muito triste, você acabou perdendo a sua mãe, e logo que perde a sua mãe, como é que a sua vida toca? Que é um Bom, choque, para qualquer foi. pessoa perde uma mãe, você era muito nova na época, você acabou tendo que assumir o papel da sua mãe dentro da sua casa. Como é que a sua vida toca para ali? Como é que você arruma força para seguir estudando e seguir tocando a sua vida e acabar de criar seus irmãos ali? A minha mãe tinha uma visão muito objetiva e simples na vida. Quem conhecia ela sabia que ela agradava muitas pessoas, era oferecendo uma boa comida e recebendo bem as pessoas em casa. Ela era de poucas palavras, mas ela falava bem acertado. E ela dizia para mim e para os meus irmãos, tudo que a gente começa na vida a gente tem que terminar, a gente tem que concluir. Às vezes eu falava, não dou conta, não consigo, se você consegue. Do jeitinho dela, ela estimulava a persistência e a força de vontade, a responsabilidade para a gente concluir objetivos, né? Eu perdi minha mãe, eu estava com 27 anos, o meu irmão mais novo estava com 15. Eu já tinha me formado, tinha me formado na primeira faculdade, estudei na UFMG. Eu tinha acabado de montar um escritório, um instituto de pesquisa que funcionava em Patos. Estava indo super bem, estava trabalhando demais. E trabalhando para deputados, trabalhando para sindicatos a nível de Estado. Você se formou em quê? Fiz ciências sociais, habilitei em ciência política. Então, é o meu primeiro ramo de atuação, é ciência política. Para quem não, tem muita gente que nem sabe que existe esse curso, né? Existe um curso de ciências políticas, até para as pessoas. Eu sempre defendo isso, que política deveria ser algo que tivesse nas escolas, na grade escolar, desde o primeiro ano. Porque aí sim as pessoas entenderiam e aí poderia tirar conclusões dos políticos atuais. Mas ultimamente não, né? Difícil a coisa. Mas continua a sua história. Bom, eu tinha terminado esse curso, quando eu perdi ela, eu já estava com esse escritório bem organizado e, graças a Deus, com bastante cliente, muito entusiasmado. Mas confesso que o fato ela morreu de acidente, né, foi muito traumático para todo mundo. Realmente eu dei um break ali nas coisas e voltei um pouco mais para os meus irmãos, apesar de que cada um de nós morávamos em uma cidade. E sempre preocupada com meu pai também. Então, assim, esse apoio psicológico e, eventualmente, em algum momento, para irmão meu que estava estudando fora, às vezes até material, a gente teve que ser solidário uns com os outros, né? Então, foi um momento muito difícil da gente poder colocar a cabeça no lugar de novo. E o que eu achei prudente na época? Vou transferir o meu escritório de Patos para São Gotardo. Então, ter um instituto de pesquisa naquela época, na região do Alto Paranaíba, já era uma novidade, que você só encontrava institutos para trabalhar com pesquisa de opinião pública. Que o famosão era o famoso Ibope, né? Pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, tinha que ser no mínimo Belo Horizonte. Eu trouxe isso para o interior e depois eu trouxe para São Gotardo. Então, São Gotardo teve um instituto de pesquisa por bastante tempo. Eu atuei aqui no município e atuei aqui na região também. Até que chegou uma época, por questões pessoais e para cuidar dos meus filhos, eu decidi fechar o Instituto de Pesquisa, mas foi uma experiência fenomenal. Então, eu acho que a força que eu tive para poder concluir esses objetivos e incentivar meus irmãos a fazer o mesmo, e eles fizeram com muita maestria, né? Todos eles são muito dedicados, muito fortes, muito inteligentes, e tem essa sensibilidade para a arte também, que isso, acho que a nossa casa, cada um ao seu modo. O Jordano é poeta, né? Gosta de escrever poesias. Meu pai é fotógrafo, meu irmão poeta, os meus dois irmãos escrevem muito bem, fotografam muito bem e tocam muito bem. Eu até falo que eu gosto de cantar, tocar nem tanto. Eles tocam muito mais que eu. E, então lá em casa nós todos temos essa veia artística, digamos assim. Tem essa vocação, né? Então, assim, a força que eu tirei foi dela própria, dos ensinamentos dela, né? Que eu tinha que tocar a vida. A gente tem que fazer, chega numa hora dessa que você tem que fazer uma escolha, né? Você pode ficar em cima da cama, chorando, deprimido, né? Ou você pode viver a vida. Encarar a vida de frente. Você não tem outro jeito, a vida tem que continuar. E as dores você vai superando com o tempo. Só que isso molda a gente, né? O que eu amadurece a gente. Amadurece e molda, porque a vivência que eu tive, ela influencia na maneira que eu sou hoje. Então, a minha vivência é uma,
a sua vivência é outra. Por isso que é tão delicado se você for observar as pessoas na sua volta com o seu óculos, ou seja, com a sua vivência. Então, a gente tem que ter muito esse trato, esse cuidado, né? E a trajetória que eu vivo, que você vive, que qualquer cidadão vive, ela é muito diferente. Às vezes, dentro da própria casa, ela é diferente. Então, por isso que a gente tem que ter mais respeito, às vezes, com as dificuldades do outro. E também, não digo ter aceitação, mas, assim, não incentivar esse lado da inveja, porque tem gente não é pra ninguém a nada, né? Tem gente que você olha de longe e fala assim, mas a vida do fulano é tão mais fácil, teve menos obstáculo, teve menos empecilho, mas a gente não sabe o que de fato aconteceu ali. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E esse relacionamento com as pessoas. Você sempre esteve ligado com a política e foi isso que te levou a fazer uma faculdade nessa área? Acaba que sim. Eu sempre gostei muito de política. Na minha juventude, assim, na minha adolescência, meu tio me levava para alguma reunião, algum comício, o Edson, né? E teve essa influência. Foi a época assim, dos showmícios, né? Isso. E depois eu comecei a tocar em comício. E eram aqueles comícios grandes, né? Cheio de gente, era uma verdadeira festa. Era uma farra danada, era uma festa, era divertida, as famílias todas iam. Eu estava ali sempre trabalhando, cantando, trabalhando com música. Então tinha já aquele tom da política na minha vida, né? O que acontece na minha família, que é a sua família também? Eu sou a primeira geração que teve um curso superior. Então, na nossa família, a gente não tinha nem com quem se aconselhar. Não. Porque tem umas famílias, que eu até conversei com alguns amigos esses dias aqui em São Gotardo, famílias mais tradicionais, que tinha dentro de casa um advogado, um médico, um dentista. Serve de motivação, né? Que tinha um pedagogo. Além de motivação, era conhecimento. A gente está falando de uma época que não tinha internet. Então, assim, a minha visão de mundo, de possibilidades, de profissão era muito reduzida. Eu só sabia que existiam as profissões que tinha aqui na minha cidade, que prestavam serviço. Que sabia que existia o advogado, o médico, o dentista. Mas as opções que o mundo oferecia eram muito maior que isso. Então, o fato da nossa geração ter sido a primeira a ter um curso superior, a ter acesso a um curso superior, mostra essa distância social que existia, ainda existe, só que hoje a oportunidade ela está mais democratizada para todo mundo. E a oportunidade na nossa época, a gente tinha que fazer. Você chegava na oitava série e já sabia, ou você vai estudar, seus pais têm condição, ou não tem. Era muito difícil. Ou então você corria atrás e se matava. Muita gente aqui estudou em Araxá, se sacrificou. Foi isso. Hoje o mundo é mais fácil um pouco. Existe faculdade online. Parece que Patos de Minas encolheu a distância. Parece que é muito próximo, né? Parece que tudo é muito rápido, né, hoje, né? Graças a Deus que o ensino está democratizado. Então a gente viveu essa boa virada de chave nos últimos 20 anos, o que propicia que o seu filho, os meus filhos, quando chegarem a essa hora, poderem estudar até em universidades federais aqui na nossa região. Isso aí era impensável. Impensável. Quando meu filho faz faculdade federal aqui no Rio. Às vezes eu me vejo assim, nossa, que dá um certo orgulho pra gente que é pai, porque é uma realização. Ele estudou e conseguiu, e o que ele vai levar para a vida não é grana. É o conhecimento que eu pude passar para ele ali, a motivação, ó, vai lá, faz o seu aí. Porque o que ninguém nunca vai poder te tomar é o seu conhecimento. Ninguém nunca vai poder te tomar. Eles te tomam a sua oportunidade, pode tomar sua grana, mas o conhecimento, meu amigo, você sempre tem o direito de recomeçar de novo, porque você tem o famoso conhecimento. Então, as portas vão se abrindo. Exatamente, é isso mesmo. É o que eu penso também. Eu tive essa oportunidade e com pouco estudo que meus pais tiveram, eles priorizaram a gente aprender a estudar, só que a gente saía no peito e na raça, porque não tinha folga de dinheiro, não. Eu saí para estudar, primeiro eu fui para Patrocínio, porque eu conseguia morar na casa do meu tio e trabalhava no restaurante. Era uma despesa a menos. Eu trabalhava no restaurante à noite, cantando, eu cantava de quinta a domingo. E ganhava pouquinho, mas era um pouquinho que dava para eu pagar uma escola particular, que em São Gotardo na época nem tinha. Então eu estudei lá no Colégio das Freiras e pagava dois conservatórios de música,
que era um da Igreja Presbiteriana, lá em Patrocínio, e o outro da Escola Municipal de Patrocínio. Então, o meu dinheiro, que era em torno de R$ 200 na época, por mês, eu transformava nessa mensalidade de escola e nessas 2 escolas de música. Isso com 16 para 17 anos, né? Então, eu era focada. E naquela oportunidade que eu tive de estudar lá em Patrocínio, aí eu comecei a ver que eu podia ser mais do que... Mais não, podia ser além de advogada, podia ser qualquer outra coisa, que tinha um leque de opções maior. Foi quando eu caminhei para o lado da política. Embora eu sempre quisesse fazer direito, tanto que mais tarde eu consegui realizar essa vontade. E se formou em direito também? Se formei e sou advogada. Não atuo assim na área juntamente com os colegas de profissão, mas no meu trabalho acabo que o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente divide ali e contribui, né? Mas assim, Juan Carlos, falando sobre política, quando eu constituí esse instituto de pesquisa, foi natural o meu envolvimento com a política. Até porque você lidava com políticos o tempo inteiro. Né? Sim. E essa vontade minha de abrir esse instituto veio de uma experiência que eu tive em Belo Horizonte. Então, logo eu me formei, eu fui trabalhar no instituto de pesquisa, que a proprietária era sobrinha do Patrus Ananias. Que foi prefeito de BH na época. E ele foi também ministro na época Lula, do Lula. Né? Ela é sobrinha dele, eu não cheguei a conhecê-lo, não. Mas aí ali eu fui ter aquele contato ali com a importância da pesquisa de opinião pública para a construção de uma campanha, né? A primeira pesquisa que eu fiz lá em Belo Horizonte foi para VIM do Brasil, que é a antiga Manesman, que era uma mineradora, né? E assim, tocando esse instituto de pesquisa juntamente com essa turma, eu pensei, gente, tem mercado lá na minha região, porque eu posso transformar isso em produto e oferecer uma assessoria de qualidade para os políticos da região. Vim para Patos, por coincidência da vida, eu acho que Deus vai colocando a mão também, né, nas coisas. Eu recebi um telefonema da Assembleia Legislativa na época, e você tem que pensar que não tinha esse envolvimento com a internet, a pessoa procurava indicação no catálogo. E eu fui para Patos e pensei, vou abrir um site no Instituto de Pesquisa, e fui localizada pelo gabinete na época do Toninho Andrade. Toninho Andrade, ele nem conhecia ainda o Dr. Paulo, não tinha esse vínculo com ele. E eu fui contratada pelo PMDB na época para fazer as pesquisas dos candidatos deles na região. Eu fiz a campanha, essa parte de pesquisa de Coromandel, e eu me lembro que os números apontavam que a 4ª colocada, que depois virou prefeita, que era a candidata do PMDB, que ela tinha uma chance, dependendo da postura que ela tomasse, a ser eleita prefeita de Coromandel. E ela era a 4ª colocada? A 4ª colocada. Eu trabalhei nessa campanha do início ao fim, com números, dados, informações, e foi uma campanha que teve sucesso. Ao mesmo tempo, estou contando um exemplo bom e o outro exemplo também, né? Nem tudo são flores. Fiz as pesquisas para a campanha do Ajax, isso eu estou falando de... Ajax é do Carmo? Do Carmo. Isso eu estou falando de 2004, né? E para o Ajax eu falei assim, está apertada a sua situação, você está em empate técnico com a tendência melhor para o seu adversário. E ele sempre muito, não sei se você conhece o Ajax. Não cheguei a conhecê-lo. Uma figura muito inteligente. E ele fala assim, não, mas eu estou bem, eu saio na rua, eu sei que eu estou bem. E infelizmente ele perdeu a eleição pelo índice que a pesquisa apontava, pouco mais de 500 Deu votos. que a pesquisa... Deu exatamente o que a pesquisa disse. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque eu gostava muito dele. E ele me ligou logo após a apuração dos votos, no domingo, nunca vou esquecer disso. Josiane, você tinha razão. Eu achando que ele estava triste, ele falou assim, eu vou aprender a respeitar mais os números agora. Foi uma conversa que a gente teve e assim, uma pesquisa bem feita, bem elaborada, ela realmente aponta para a realidade. Então, nesse mesmo ano, foi quando eu voltei para a política aqui em São Gotardo,
voltei, eu digo assim, atenção para a política aqui em São Gotardo, e acabei vindo para cá. Passei um período aqui. Fui conduzir a parte de pesquisa da campanha do Dr. Paulo Ejo. Então, onde eu participei desde o início, isso na eleição desde 2004, desde a elaboração do slogan, a definição do candidato a vice, que acabou sendo Chico Ejo. Foi tudo construído em cima de pesquisas qualitativas e quantitativas. A gente ouviu o povo até para montar o slogan. E foi uma campanha assim, muito bem planejada, que teve o sucesso e que realmente os números também apontaram, e aconteceu na época, e teve uma votação muito expressiva. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? E assim, eu não trabalhava apenas com números, mas o curso que eu fiz, o que a gente aprende? A compreender a comunidade, a ouvir as pessoas, porque ao contrário do que se pensa, o povo tem muito a dizer, né? A política não devia ser feita de cima para baixo. Não. Ela tem que ser feita, e ela é feita por nós, cidadãos. Às vezes, aquela pessoa que diz que não gosta de política, ela tem mais atitude política do que, às vezes, uma outra pessoa que se acha entendido, que domina a situação. Então, quanto mais o povo é ouvido, a chance do gestor acertar é maior. É maior, porque quem está na ponta é que sabe contar aonde que dói, né? Onde que aperta, né? O que é a aflição do povo, né? Então, sempre tive essa percepção. E, nesse meio tempo, eu tive a felicidade de coordenar algumas campanhas políticas. A campanha do Chico Ejo para deputado. Também passou pelas suas mãos. Participei da coordenação, pesquisa, estratégia, a questão de necessidade de votos, né? Claro que não sozinha, a gente era uma equipe, o pessoal eu tenho um respeito, uma admiração muito grande. Aprendi muito com o Dr. Paulo Ejo. Quem não conhece, acho que devia conhecer, procurar alguma entrevista dele, que é uma pessoa fenomenal. Em breve pretendo convidá-lo para vir aqui. Tem uma visão de mundo, de futuro, que é difícil você encontrar. Política, Roncalho, ela me ensinou muito sobre a vida. E por mais que a gente relute, né, e fale, não, às vezes você tem vontade de mexer com outra coisa, vou trabalhar com outra coisa. Mas é o que toca meu coração, é o que eu gosto. E de contribuir, de fazer a diferença, pelo menos um pouquinho onde que você esteja, né? Então, tive essa experiência de instituto de pesquisa, coordenando campanha, prestei uma assessoria para o município aqui de São Gotardo, de 2005 até 2008. Participei da elaboração do plano diretor, que é o que está vigente até hoje, né? E, na época, nós construímos um programa de governo que foi bastante interessante, que era de estágio. A prefeitura contratou 30 estagiários estudantes do ensino médio. Então, essa turma participou da elaboração do plano diretor e recebeu muita informação, muito conhecimento, e muitos deles despertaram atenção para a política também. Então, acho que quem está no serviço público, em qualquer lugar, mas quem está no serviço público, ele tem a obrigação de motivar as novas gerações para que pessoas que pensem também pelo bem da comunidade estejam presentes em algum momento. E uma observação que eu faço, uma das estagiárias que trabalhou comigo à época, que estava no 2º grau, que era a nossa mascote, que era a mais jovem, é a Ana Flávia, que hoje é vereadora. Coisa boa. Surgiu frutos daí. Surgiu frutos. Teve gente que se interessou e é uma menina muito inteligente e muito sensível, né, para as questões assim da comunidade. Estou até pedindo licença de falar nela, né, porque como eu trabalho na Câmara, a vontade de a gente falar de muitos. Mas tive essa história de trabalho com ela, né, então não sei o que é aquela moça. Josi, hoje o público é muito desconfiado com essas pesquisas. Já que você está aqui, você é entendedora, profissional do assunto, o que leva uma pesquisa a dar errada, principalmente a nível nacional, igual a gente já viu aí? Governadores que as pesquisas apontavam deu errado, até presidentes. O que pode ter acontecido? Roncalho, tem institutos e institutos. Vamos começar assim. Tem uns institutos aí que prezam mais
pela seriedade do nome do próprio instituto e a verdade é colocada à tona, né? Independente de qualquer coisa. Mas tem aqueles também que, infelizmente, eles trabalham em prol de criar fake news, digamos, hoje seria isso, né? Utiliza da ciência, faz uma manobra técnica que é possível você fazer. Vou tentar dar um exemplo, não estou dizendo que aconteceu isso, mas vou tentar dar um exemplo a nível de São Gotardo para as pessoas entenderem. Suponhamos que eu tenha 2 candidatos, o João e o José. Eu sei que o José ele tem uma votação muito expressiva nos bairros Boa Esperança, Taquaril, Alto Bela Vista, só que ele tem uma votação péssima no centro, no Nossa Senhora de Fátima, no São Vicente. Estou citando alguns bairros. O que pode causar um desvio no resultado? Eu posso chegar para o contratante e falar assim, eu vou te fazer 500 pesquisas. Só que se ele não fizer uma distribuição correta nos bairros todos, entrevistas, se eu chegar e pesquisar só os bairros que o João tiver uma aceitação maior, claro que o resultado vai apontar para ele. Então, você tem que trabalhar os números de uma maneira que a amostra que você vai tirar dali, ela corresponda ao máximo à sua realidade. Tanto questão de morador de bairro, quanto questão social, quanto escolaridade e quanto faixa etária. Porque isso também muda. A influência que o eleitor sofre, dependendo da idade, ela é diferente. Se você olhar para nível local, assim, hoje eu não tenho uma pesquisa de hoje, que é outra questão que eu vou colocar, mas uma pesquisa de perfil de político, se eu olhar um pouquinho para trás, a gente percebe que de uma geração de 40, 50 anos para cima, um político igual o Dr. Paulo Eger, ele tem uma aceitação melhor do que para baixo, porque a experiência que as pessoas tiveram com ele enquanto gestor está marcada na memória, às vezes o pessoal mais novo já não conhece. Então, isso tudo influencia. Para além disso, tem a questão que a gente chama dos fatos políticos, né? Se acontecer um fato novo que cria uma grande comoção, ela pode inverter os dados, pode mudar tudo ou pode mudar muito em cima da hora. Claro que quando você vê uma campanha para presidente e uma campanha que tem um acompanhamento com vários institutos de pesquisa, eu tendo a dizer que, no fundo, os grandes institutos, eles sabem qual será o resultado que vai ser entregue. Às vezes, para atender alguns interesses políticos, tem instituto que mexe ali na margem de erro para dar um gás assim, no final da campanha para aquele adversário que está, digamos assim, está perdendo mesmo, está perdendo dentro do próprio eleitorado, que tem eleitor que também pensa assim, opa, não vou votar em quem vai perder, não. Eu conheço muita gente que diz que não vota para perder. Eu não vou perder meu voto, porque já que eu tenho que escolher, já que fulano tem chance, eu vou para ciclano. E esse é o voto mais sem sentido, no meu ponto de vista. Eu não vou votar para perder, não. Vota nas suas ideias, nos seus ideais ali, em quem você acredita, independente se vai ganhar ou perder. Mas você está votando no que você acredita. Aí você vota em qualquer um, aí parece que você é meio manipulável. O ideal seria isso, mas assim, a pesquisa em si, a boa pesquisa, ela orienta as ações estratégicas de uma campanha. A gente tem a curiosidade para saber quem está na frente, né, quem não está, mas eu até acredito que a legislação já é muito pesada, mas eu acho que ela tinha que ser mais forte ainda em se tratando de pesquisa, porque realmente ela pode mudar uma tendência política por uma coisa que não é verdade, né? Então, acho que a legislação ela tem que apertar um pouco mais, teria que ter umas medidas de controle mais eficientes, porque a responsabilidade de você decidir o futuro de uma comunidade, de uma nação, baseada em números que nem sempre são verdadeiros, isso aí é antiético demais. Você acha que hoje uma pessoa que quer ser candidato a prefeito, a vereador, nesse momento, que ainda está longe das campanhas, 2 anos e meio ainda pela frente, você acha que ele já pode fazer uma pesquisa? Ou a pesquisa você aconselha que a pessoa que tem vontade de se candidatar a algum cargo municipal aqui deveria ser feito mais próximo das eleições? A pesquisa para a questão de
intenção de voto, hoje ela não tem uma serventia, digamos assim. Ela não vai ter... Que muda muito, né? Ela não vai te oferecer um dado muito real, primeiro. Os nomes não estão todos colocados, né? Hoje, o que fica na cabeça do cidadão, vamos pensar para vereador e para prefeito. O que fica na cabeça é quem está na gestão agora, né? Então, para o bem ou para o mal, são os primeiros nomes Estão que em serão evidências, lembrados, né? né? A pesquisa de intenção de voto, ela é melhor quando os nomes já estão colocados nesse cenário que você está falando a nível municipal. Mas o político, ele pode fazer acompanhamento do eleitorado dele, para ver quais as impressões que ele está colocando para a comunidade, como ele está sendo visto, como o trabalho dele vem sendo percebido pelo cidadão, e se tem alguma coisa que ele pode corrigir, que ele pode melhorar nesse meio do caminho. Isso serve para o legislativo, com certeza, mas muito mais para o executivo. O executivo, assim, eu não sei qual que é o caminho que o pessoal da região tem adotado, mas lá em 2005 até 2008, a gente fazia acompanhamentos de tempo em tempo para ver o que era a opinião do cidadão. Então, assim, a rede social não era tão forte para trazer esse feedback, não era tão rápido, mas a gente tinha números. E nós sabíamos quais eram as fraquezas da gestão, né? E tanto que a campanha foi para a rua, sabendo as fraquezas, das dificuldades, sabendo o que a população estava insatisfeita. Então, isso é importante para você ir tocando, assim, governando de uma maneira mais eficiente, de forma, como eu já disse, a ouvir mais a população, né? Então, hoje eu aconselharia era começar com pesquisas de opinião, talvez até qualitativa. E quando a gente fala em pesquisa, às vezes a pessoa pensa que é aquela pesquisa que você sai coletando informação de casa em casa. Tem outros modos de pesquisa. Tem pesquisa de grupo focal, por exemplo, que você pode colocar numa sala, convidar lideranças comunitárias, colocar um mediador que seja neutro, né? E conversar sobre as diversas problemáticas que envolvem o município. Desde problemas de saúde, que são recorrentes, né? São crônicos, desde que eu participo de política. Só desde 1500, quando os portugueses teve chegaram aqui. Nunca teve uma pesquisa que, se você perguntar genericamente qual que é a prioridade de investimento do governo, que não vai ser saúde, sempre será, as pessoas têm isso em mente. O povo depende muito da saúde pública, né? Então, esses números sempre vão apontar para essa forma. Mas numa pesquisa de grupo focal dessa que eu estou te mencionando, ela vai coletar um pouco mais do dado sensível, né? Que às vezes um líder comunitário vai trazer uma informação que não vai ter nenhum gestor que vai conseguir captar sozinho. Muito interessante isso aí. E como é que você foi parar? Não estou defendendo aqui, vou fazer uma pergunta num período muito difícil, mas eu vou fazer. Esqueçam a campanha eleitoral desse ano, por favor, mas como é que você foi parar trabalhando lado a lado com o lado do Bolsonaro e como é que conseguiu chegar nesse patamar? A Josiane sentava numa mesa, onde estavam ali os ministros, o Bolsonaro, nossa, os maiores nomes políticos do Brasil estavam na mesma mesa que você estava. Como é que você chegou ali? Roncalho, tem a questão da vocação da gente, da dedicação, mas tem a mão de Deus. Eu acho que tem a mão de Deus. Em 2019, início do ano, eu me vi numa situação da seguinte forma. Eu tinha acabado de me separar, estava organizando a minha casa e fiquei sem trabalho aqui em São Gotardo. Eu, mãe de família, tinha que cuidar das minhas crianças, sempre fui muito independente, né? Tentei ser muito independente com as coisas e mandei currículo para Deus e todo mundo aqui em São Gotardo, para todas as maiores empresas. Ouvi demais de gente que bons empregadores que falaram: seu currículo é ótimo, mas não para o setor privado, é para o setor público. Fui atrás da prefeitura na época também, não consegui uma colocação. E fiquei em casa uns 2 dias pensando o que eu vou fazer. Aí um amigo meu que estava nos Estados Unidos, estava em Nova York na época, viajando, me ligou de tempo em tempo, ele ligava: ei, Josi, o que você está fazendo? Aí pela primeira vez eu falei: sai nada, eu tô aqui pensando o que eu vou fazer. Estranho, né? Mas foram poucos dias, né, que eu fiquei nesse nada. Eu estou pensando o que eu vou fazer, porque eu não fui recontratada nesse ano e
eu não sei o que eu faço. Eu disse, olha, manda um currículo lá para Brasília, porque o método de contratação do governo federal mudou, isso logo no início da gestão do Bolsonaro. Lá, se você não comprovar experiência e qualificação, tem certos cargos que você não ocupa. Aí eu, descrente, né, que pensava, vou mandar um currículo para Brasília, vai, né, mandei. Conhecedora da política brasileira, né? Sabendo que a entrada nem sempre vai ser dessa maneira, né, ainda mais por currículo. Mandei esse currículo para lá em um dia. No outro dia, a secretária de quem recebeu esse currículo me ligou, depois a secretária executiva de lá, que depois ela foi minha secretária. Ela me ligou e falou assim, estou te ligando, que o doutor Daniel quer te entrevistar. Você pode estar aqui em Brasília amanhã? Eu estou aqui em São Gotardo, 560 quilômetros de Brasília. Eu falei assim, posso. Foi o prazo, assim, de fazer minhas unhas. Jogar um terno de roupa ali dentro. Um terno de roupa. E fui. Cheguei lá em cima da hora. A entrevista estava marcada para 5 horas da tarde. E no meio do caminho, eu não tive tempo nem de pesquisar quem ia me entrevistar. Aí eu mandei um áudio pro meu irmão, pro Jordano, que é atleticano, roxo, né, doente. Eu falei assim, Jordano, você joga aí no Google pra mim, me manda um áudio, me explica quem que é esse Daniel Nepomuceno que vai me entrevistar. Aí antes dele jogar no Google, ele já me mandou um áudio, você tá doido, Daniel Nepomuceno foi presidente do Atlético Mineiro muito tempo, e foi presidente do Galo, foi vice-presidente junto com o Calil, o cara é da área de esporte. Eu falei, poxa vida, eu vou ter, o que eu vou conversar com ele, né? Mas foi uma pessoa que me recebeu super bem lá, a formação nossa era parecida, ele também era formado em Direito e fez especialização em Ciência Política. E ele olhou e falou assim, não, está contratado. Você pode começar terça-feira? Isso era uma quinta. De imediato. Isso era uma quinta. Eu falei, gente, como que eu vou começar a trabalhar em Brasília, sendo que minhas crianças estão já matriculadas na escola lá em São Gotardo? Eu não titubei aí, não. Falei, vou, vem. Então tá bom. O problema que eu tinha de resolver era meu, não era deles. O problema era meu. Aí o que eu fiz? Vim pra cá, fiz uma mala um pouco maior, aí essa mala foi aumentando com o tempo até que eu tive que manter 2 residências, uma lá, outra aqui. E falei, eu vou e volto toda semana. Olha a loucura, 560 quilômetros de estrada, 7 horas de viagem. E eu tinha que estar lá na segunda até sexta, porque ao contrário do que se pensa, Brasília é um dos lugares que mais se trabalha se tratando de política. Quem já trabalhou em Brasília, quem já trabalhou em assessoria, sabe que lá trabalha muitas horas, é muito tempo. E aí eu encarei esse desafio, aprendi muito com gente assim, muito qualificada, muito boa, conheci muita gente bacana. O ministro para o qual trabalhei não é uma pessoa que atuava na nossa região, então eu nem sabia que ele tinha sido o deputado mais votado de Minas na época. Foi deputado eleito pelo PSL, que foi o Marcelo Álvaro Antônio. Ele era ministro do Ministério do Turismo e o Daniel Nepomuceno era o secretário executivo, considerado, se fosse comparar, como se fosse o vice-ministro. Na ausência do ministro, é ele que responde. Então, fui para lá, meu primeiro trabalho foi melhorar o que eles chamavam de receptivo para o pessoal, para os senadores e deputados, governadores, e prefeitos e vereadores também que chegavam lá no Ministério, porque não tinha uma sala de espera, era um corredor, assim, as pessoas ficavam esperando, mal colocadas, e era para melhorar essa métrica, né, do recebimento. E para fazer assessoria parlamentar, que a gente chama, que é um intercâmbio entre o Ministério, Câmara dos Deputados e Senado. Então, isso foi o trabalho dos meus primeiros meses, né? A gente fez uma boa reforma, o pessoal ficou satisfeito e mudamos assim, a forma de atendimento, orientada também pelo Daniel, que tinha muito essa percepção de deixar todo mundo confortável, né, para poder estar lá sendo recebido pelo ministro. E logo após isso, eu fui convidada para ir para a Embratur, para a assessoria da presidência da Embratur. Foi super rápido esse período que eu fiquei na assessoria parlamentar. Fui para a assessoria da presidência da Embratur.
E depois eu fui chefe de gabinete da secretaria executiva, que aí a responsabilidade foi enorme, Roncalho. Foi um aprendizado assim, muito grande. E tiveram duas falas de duas pessoas lá que me marcaram muito e me marca até hoje. Com essa mania da gente sair do interior e pensar assim, será que eu dou conta? Como você falou, sentar na mesa junto com esse pessoal que tem esse currículo todo, será que eu consigo? Aí era até secretária minha, que eu cheguei lá, imagina, eu tinha secretária, coisa que eu pensei, eu tinha que fazer tudo, né? Aqui a gente faz tudo, a gente é meio bombril. Então lá a gente tinha estrutura para trabalhar, tinha assessoria jurídica, tinha assessoria técnica, tinha secretariado excelente, bilíngue, tanto que passei umas situações assim, engraçadíssimas que elas me socorriam. Mas uma delas, eu saindo de uma reunião da sala do ministro, foi a primeira vez que eu acho que eu entrei na sala do ministro, saí com a cabeça baixa, olhando para o chão, caminhando, voltando para o meu local de trabalho. Ela me chamou bem discretamente e falou assim, ô Josi, olha para cima, olha para frente, nunca olhe para baixo, não. As pessoas observam essa postura, você não precisa olhar para baixo. Claro que ele foi simbólico, mas assim, a forma que a gente acha que tem que ser humilde, às vezes é ser retraído. E não é assim. Então essa foi uma lição que eu tomei, de não olhar para baixo. Eu não estou falando só do ponto de vista real, não, de você andar com a cabeça erguida. Andar com a cabeça erguida na vida. Né? Independente da sua profissão, ande com a cabeça erguida, né? Na vida, respeitando a sua história, né? E vivendo as suas dores, superando essas dores, mas de cabeça erguida. Acho que ficou essa lição para mim. E uma outra coisa também que eu passei, que o Daniel, imagina, o Daniel Nepomuceno, lidou com time de futebol, né? Então, a forma que ele tinha de explicar as coisas pra gente, às vezes era meio, digamos assim... No palavreado do futebol, digamos assim. Por aí. E um dia eu sentei numa mesa grande, aí tinha secretário de outros ministérios, ele estava junto e tudo. E nesse dia eu tinha feito os apontamentos para ele, que eu fazia tipo um resumo de pauta, e fiquei caladinha, sentada lá na mesa. Aí ele me chamou depois dessa reunião na sala dele e falou assim, Josi, só senta à mesa quem vai falar alguma coisa e contribuir. Aí eu falei, mas não dou conta, assim, dá conta, senão você não estava aqui. Você dá conta. Aí a gente vai se desafiando a vencer a timidez, a insegurança. E isso foi muito importante, não só como profissão, mas para a vida, né? Para a gente não se calar quando a gente tem alguma coisa para falar. E a primeira vez que eu fui na presidência da República eu já estava na Embratur, eu conheci o presidente Bolsonaro, foi na Embratur, que eu vi de perto, e ele chegou lá de supetão, a gente tinha uma transferência de posse lá da presidência da Embratur, aí a chefe de gabinete da época da Embratur, para quem não sabe, a Embratur é um braço do Ministério do Turismo, que faz a promoção do Brasil fora daqui, do ponto de vista de turismo. É uma instituição muito forte, foi até mais forte no passado que é hoje, mas muito forte. E é uma instituição que se assemelha um pouco com a iniciativa privada. E aí a menina chegou para mim e falou assim, Josi, o presidente está na garagem. Aí eu pensei, qual presidente? Qual presidente? Porque tem presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente da CNI, tinha um tanto de presidente lá. Nunca imaginava que era o presidente Bolsonaro, porque por um presidente transitar de um órgão para outro é super burocrático, tem questão de segurança, não. Ele só vai. E ele cismou que ia nessa inauguração e foi. Uma salinha pequena, chegou lá todo mundo tumultuando, dentro de 5 minutos o homem já estava lá dentro. Um monte de segurança, que é o normal? Não tem monte de segurança não, por incrível que pareça. Ele é diferente. Sei que ele chegou lá e foi a primeira vez que eu o vi de perto. Aqui eu não estou fazendo apologia à questão Ninguém política. está falando em campanha política, estamos falando da sua experiência de vida. Estou falando, sim, experiência de vida como pessoa e, assim, das impressões que eu tinha, dos julgamentos que eu fazia enquanto cidadã, enquanto pessoa que interessa por política, e o que eu vi lá de perto, que me mudou um pouco, minha forma de perceber as coisas.
Então, eu vi ele nesse momento e depois, a primeira vez que eu fui na presidência da República, não como visitante, né? Porque se você estiver fazendo turismo em Brasília e organizar com antecedência, você consegue visitar algumas pessoa pode partes entrar lá dentro, né? lá do palácio. Não que ele esteja lá, você pode conhecer lá, né? A maioria das vezes ele não está lá. Não. Dificilmente você vai vê-lo assim, né? Mas você pode fazer um tour por lá. Mas como eu fui a trabalho, dá um frio na barriga. Posso imaginar. Foi numa reunião para tratar sobre a Comebol. E eu fui representando a Embratur, tinha uma assessoria técnica na época, mas eu fui representando a Embratur. Aí você chega lá numa das salas de reuniões da Presidência da República e seu nome está lá num quadrinho, um display que a gente chama, né? Josiane Miriam de Souza. Aí você pensou assim, nossa, aquela menina com origens lá do São Gotardo, lá da roça lá, veio parar aqui, aí pesa, né? Aí pesa. Passa um filme na cabeça, mas imagino que muito rápido, porque você tem que focar na... Tem que focar. E assim, não tô mencionando a questão de vaidade, não, Ricardo. Eu queria até fazer essa parte. Mas assim, para quem está ouvindo, dizer que a gente consegue tudo se a gente tiver com dedicação, se a gente conduzir as coisas com respeito, sabe? E ser do bem. Eu acho que se você planta coisa boa, às vezes demora, mas o universo te devolve aquilo, né? Então, para mim, naquela época, eu precisava daquela experiência para amadurecer como profissional e como pessoa. E acaba que eu fico emocionada porque... É uma coisa muito emocionante. Vou para você voltar aqui na história. Você sentou lá, seu nome escrito lá, Josiane. E aí? E o presidente? É louco daquele nível que a gente vê na mídia? Ou no meio de uma reunião, ele é mais tranquilo, ponderado? Como que funcionou? Ainda mais início ali que ele estava entusiasmado. Não, ele é daquele jeito. 24 horas por dia, louco. Daquele jeito. Assim, o pessoal da assessoria fala que ele é inassessorável. Ai, eu posso imaginar. Ele é inassessorável. Então, assim, só que é muito aberto, né? Então, assim, eu mesma estive várias vezes lá, a trabalho ou participando de algum evento também, que ele fazia as comemorações a cada 100 dias de governo, e gerava até uma certa competição entre os ministérios, das entregas que cada ministério conseguia fazer. O que era o foco ali da Casa Civil? A orientação que eles davam para os ministérios. Nós queremos levar o governo federal mais próximo do cidadão. Então, a política principal naquele ano que eu trabalhei era isso, criar ferramentas, mecanismos que dessem acesso para o povo através do celular, da rede social, criar facilidades. Facilitar a vida do cidadão. Isso. Então, assim, tinha uma certa competição. Quem conseguia desenvolver os melhores projetos, aí nessas reuniões que aconteciam a cada 100 dias lá no Palácio, recebia um certo destaque. Né? Então, o Ministério do Turismo ele conseguiu fixar algumas metas, que foi bacana ter participado desses momentos, né? Que fica para a memória da gente. E até a hora que eu emocionei, agora eu estou recuperada. Não foi de eu estar lá na presidência, foi assim, da luta que era para eu estar lá toda semana. Porque, longe, filhos aqui. Porque assim, o meu chefe, né, falava comigo, Jô, você pode, sexta-feira, ao você terminar suas coisas, você pode ir embora. Aí, a hora que dava umas 4, 5 horas da tarde, eu pegava o carro e vinha para São Gotardo. Chegava aqui 10, 11 horas da noite. Cansado, esgotado. Pegava as crianças, passava por elas no sábado, domingo. Domingo, finalzinho do dia, eu passei embora, porque sempre na segunda-feira, 9 da manhã, tinha uma reunião na Casa Civil que a pauta eu tinha que estar com a pauta preparada. Claro que eu não fazia ela sozinha, tinha as assessorias técnicas, mas eu tinha que juntar essas informações todas, dar na mão do meu chefe, para ele chegar lá na Casa Civil e fazer um bom trabalho. Ele falava para mim, Jô, você pode ir embora na sexta para terminar, mas segunda você tem que estar aqui antes de mim. Então, para eu estar lá segunda antes dele, eu tinha que ir de carro, né, no domingo de noite. E um dia, meu pneu furou. Né, perto de Lusiânia, já era noite, estava chovendo até. Eu toquei até uma primeira borracharia, sem medo de picotar o pneu. E o meu chefe me mandou uma mensagem que eu estava em Belo Horizonte e tinha que voltar para Brasília, querendo que eu fizesse o check-in do voo dele. Eu nunca fui de reclamar lá. Tirando os meus amigos mais próximos que eu fiz lá, que sabia desse meu bate-volta, eu não ficava
falando pro meu chefe, eu vou de carro, faço isso. Falava isso não. Aí, como ele me ligou, falou assim, onde você tá? Só tô na borracharia. Borracharia? Por que você não vai de avião? Eu falei assim, eu moro em São Gotardo, só se for avião bater veneno pra vir direto. Brinquei com ele, assim, claro, né? Foi uma brincadeira. Mas aí ele se tocou. Assim, mas você vem e volta toda semana? Isso já estava quase vindo embora para cá. Eu falei assim, eu faço isso, eu venho e volto praticamente toda semana, por poucos finais de semana que eu realmente não dei conta de vir, que às vezes o cansaço não dava, a perna doía para poder dirigir. Aí que ele viu o esforço que eu fazia para estar lá. Né? E assim, eu penso que o respeito que eu construí lá com os colegas, muito se deu em razão dessa força de vontade, né? Da gente, força de vontade de estar aqui com os meninos, força de vontade de estar lá para sustentar minha família. Então isso foi muito bacana. Mantenho amizade com boa parte deles até hoje. E aí você deixa Brasília para trás, volta para cá. Por causa dos meus filhos. Por causa dos seus filhos, para ser mãe. É. E hoje você trabalha na Câmara. Trabalho na Câmara. E a minha volta coincidiu também com o início da pandemia. Para você ter uma ideia, a gente participa de alguns momentos da história e você só vai ver depois, né? A primeira reunião que aconteceu em Brasília sobre a pandemia foi no Ministério do Turismo e eu ajudei a organizar. Porque isso foi logo que eu estava preparando para vir embora, né? Dia 9 de março eu já estava aqui trabalhando. Mas na semana anterior a gente teve que fazer uma reunião às pressas. Não sei se vocês vão lembrar, na mídia. Aconteceu logo depois do carnaval que começou a falar em coronavírus aqui no Brasil. E a postura das lideranças era assim, não, o Covid está para lá, tá na China, tá né? na Europa e não vai chegar aqui. E o Daniel, muito perspicaz, chegou no final de semana, ele ligou para a Luana, que era assessora dele, ligou para mim e falou assim, olha, organiza uma reunião com o Conselho Nacional de Turismo, porque eles foram os primeiros impactados. Começou a haver desmarcação de pacotes de viagem do exterior para o Brasil a rodo, mas foi desmarcar tanto de viagem. Então, o que esse pessoal queria saber? O que nós temos que fazer, governo federal? Aí, nessa reunião, a gente já tentou colocar o Mandetta não era ministro ele era na época. Então ministro. Ele não pôde comparecer, mas foi o João Gabarto, que hoje trabalha no governo de São Paulo. Vocês devem ter ouvido falar nele, ele participou muito dessas coletivas iniciais do governo federal. E naquele momento eu lembro do presidente da Azul, da empresa Azul Aérea, levantar e falar perguntar o seguinte, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar máscara? A gente tem que orientar a nossa tripulação a usar máscara? O que a gente pode fazer para esse vírus não chegar aqui? O que foi a resposta naquele momento? Falta de conhecimento também, né? Olha, por enquanto não tem que usar máscara. A gente vai preocupar no frio. Quando chegar o meio do ano, que a gente vai ver como que esse vírus vai... Eles nunca imaginaram que seria tão rápido, né? Foi muito rápido. Aí dias depois já estourou Manaus e já veio estourando para todo lado. Aí eu lembro que esse moço ainda falou o seguinte, mas por que os funcionários da Infraero, que ficam nos aeroportos, estão usando máscara? Algo já... Ah, não, mas essas máscaras de pano, ela não resolve. Se a gente for usar essas máscaras que os técnicos precisam, a gente vai tirar isso do mercado. Então, assim, esse comentário que eu estou fazendo não é... Desculpa, essa tosse é de tanto falar, viu, gente? Não é e de o ar tá aqui, tá Covid. sofrido. Eu fiz esse comentário para ver que a gente participa de alguns momentos da história, né? E nem sempre os gestores, eles tomam as melhores decisões, talvez até por falta de conhecimento. Mas a minha vinda já estava preparada para cá, eu já tinha sido convidada a retornar para a Câmara, o que eu aceitei para sair dessa rotina de estrada, para ficar com meus meninos, que eu não pude levá-los na época, né? E para contribuir um pouco mais com a minha cidade, com o conhecimento que eu adquiri lá. Vai falando aí, deixa eu pegar uma água para tu. Vai falando. Isso, pega uma água para mim aqui, que estou precisando de água, né? Mas nesse meio tempo entre decidir sair de Brasília e voltar para minha cidade, claro que pesa, né? Pesa a questão da experiência que eu estava vivendo, o tanto que eu estava aprendendo, o tanto de relações que a gente vai construindo, né?
Aqui é assim, gente, o rádio ao vivo. Tá vendo? Servido pelo João Carlos. Viu? Foi uma surpresa, né? E nesse contexto todo, eu agradeço a Deus todo dia por ter tido a coragem de voltar. Porque, senão, nesses períodos que a gente ficou isolado, que a gente não podia ficar transitando, eu tinha que ficar distante das minhas crianças, né? Então, eu ia ficar muito infeliz. Não adianta você ter... Tem hora que o dinheiro não resolve, né? Não, nem dinheiro, nem oportunidade, né, de trabalho. Se a gente não estiver bem com quem a gente ama, no caso com os meus filhos, você vai estar bem com quem? Josi, qual que é o desafio de trabalhar numa Câmara Municipal, aonde você é daqui, é nascido aqui e conhece, digamos que a maioria das pessoas, tanto os cidadãos quanto os políticos ali, quais são os maiores desafios ali? São muitos, né? Porque as pessoas a gente tem que separar bastante. Eu acho que com o tempo eu aprendi a fazer essa separação da Josiane, que é política técnica, né? Que eu trabalho na política como técnica. A política é uma profissão, de fato, para mim, do que o político, que é aquele que é o eleito, né? Político, né? Que é muito diferente. Então, ali a gente tem que trabalhar em prol da instituição, não em prol de um vereador ou de outro vereador, né? Claro que afinidades são criadas com o tempo, isso é natural, mas o desafio acho que está nisso, você manter esse profissionalismo, atender a instituição, porque ao atender a instituição, você está atendendo a comunidade. Aí você está realmente prestando serviço público, né? Você está sendo servidor do público. Então, eu penso que a dificuldade está aí. A dificuldade também, talvez, estou falando assim do ponto de vista de mudança, como eu vi muita coisa lá, que está um pouco mais avançado que a gente, do ponto de vista de tecnologia mesmo, que facilita muitas pessoas até em contato com o político imediato ali, numa rede social e tudo. Então aqui a gente está nesse caminho para implementar. E às vezes a gente sonha muito, dá muita sugestão, os gestores têm acatado essas sugestões todas, só que a gente passa por questão de orçamento, a gente passa por questão de... tem todo um procedimento para a gente fazer algumas contratações, algumas aquisições, até de equipamento técnico mesmo. A Câmara, por exemplo, pretende fazer transmissão ao vivo das reuniões. Então, para isso, a gente está preparando a Câmara. Hoje, a nossa internet está estável. Foi um trabalho que foi feito no ano passado. A gente tinha um problema super difícil de internet, caía toda hora. Hoje, nós temos um link exclusivo, um link dedicado, que fala, né, para manter essa constância do sinal. Mas tem outros equipamentos que a gente tem que estar adquirindo para que a Câmara consiga oferecer ao cidadão uma transmissão ao vivo e de qualidade. Então, o desafio está sendo isso, ter voltado para a Câmara nesse momento que as pessoas foram estimuladas a ficar em casa, a não participar desses espaços públicos, né? Que, ao passo que a luta está sempre chamar o povo para dentro da Câmara, a gente teve essa experiência de que as instituições tiveram que ficar um tempo fechadas por medida de segurança, né? E agora está retomando as coisas. E às vezes o que eu vejo não é só para a Câmara, em relação à Câmara, em relação ao universo político como um todo. É muito simples e muito fácil você dar uma opinião aqui na sua rede social. Não estou falando que não tenha que dar, não, tem que dar mesmo. Já que tem um mecanismo, vamos utilizar com responsabilidade. Mas esse contato com o gestor ele é importante. Então, a Câmara, por exemplo, ela está aberta ali, ela tem reuniões abertas todo mês. E, com raras exceções, o plenário, infelizmente, ele fica vazio. Então, é a escolha da população, né? A gente tem uma população aí, oficialmente, um pouco mais de 30 mil habitantes, mas a gente sabe que, extraoficialmente, certamente ela está passando a 50 mil. E eu penso que quem gosta de política, quem quer conhecer como o trabalho é desempenhado ali na sua cidade, ele tem que participar desses momentos. Você tem uma audiência pública, participa. Você tem uma reunião aberta, participa. Ouve se o representante que você elegeu está condizendo com o que você espera. Se não, está na hora de dar um toque, ou dar um toque. Não é bem assim, não. Claro que tem pessoas que participam, mas infelizmente não é a maioria. Né? As redes sociais, Josi,
você que é entendedora, tem muito conhecimento nessa área, você acha que ajudou, agregou alguma coisa na vida política ou serviu mais para fazer barulho? Porque eu vejo muita gente reclamando de coisas, eu vejo as pessoas reclamam, por que São Gotardo não tinha um supermercado grande, ligavam isso aos políticos, por que eles não construíam. Tem gente que acha que político tem que construir shopping em São Gotardo. Muita coisa que é público, as pessoas vão lá e ligam com os políticos. Você acha que as redes sociais vieram para isso? Falta esclarecimento? O que é que pode ser melhorado? Na verdade, antes da rede social, essa vontade do povo falar, ela sempre existiu. Tanto que tinha essas cartinhas, lembra das cartinhas? Eu lembro das cartas. As cartinhas apócrifas, sem assinatura, ou então com assinatura de um ou outro militante, que a legislação eleitoral não era tão pesada, então tinha cartinha a rodo, falava-se de tudo. A rede social, ela potencializou esse espaço. Então, até quem não tinha motivação para escrever uma cartinha, hoje tem aquela liberdade de, às vezes, no impulso, colocar a sua opinião ali na rede social. É um caminho, Roncalho, que não tem volta. Eu acredito assim, o esforço do judiciário e até mesmo dos legisladores, né, estou falando aí de deputados, senadores, que é a competência deles no caso, de preocupar com criar um certo regramento para manter uma certa ordem dentro da rede social para que o mínimo seja respeitado, né, o mínimo da verdade seja respeitado. Em se tratando de política, principalmente, a fake news, ela é um mal, né? Ela é um mal que não tem volta. A minha mãe dizia, não sei se a sua mãe falava assim, papel aceita tudo. Tudo. É um ditado antigo, a internet aceita tudo hoje, né? Tava aí as cartinhas, né? Papel aceita tudo. Hoje a internet está assim, aceita tudo. Todo mundo virou especialista. Qualquer pessoa que consiga, não estou falando que não existam especialistas, não, tá? Existem sim. Mas qualquer pessoa que consiga fazer um bom marketing, ela está vendendo um curso, está virando especialista, a opinião dela vira o supra-sumo. Então, conhecimento está fracionado, está picado. Antes de você compreender uma ideia inteira, o primeiro curso que eu fiz, eu nunca li tanto na minha vida. O curso era integral, e eu tinha que ler, Roncalho. Eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? Não tinha mesmo. O dinheiro era contado. Estava no FMG, estou fazendo essa parte aqui para mencionar essa questão das facilidades. O dinheiro era contado, ou eu tirava xerox, eu pegava em biblioteca. Comprar livro, não tenho lembrança de ter comprado nenhum para a vida acadêmica, na minha primeira faculdade, não. Mas, assim, eu tinha que ler um livro inteiro para compreender aquele pensamento. Aí eu tinha que ler um outro para compreender aquele pensamento e depois confrontar. Isso, estou falando de filósofos gregos e tudo. Agora, você pega ali uma frase, estou falando isso pelos meus próprios filhos também, você pega uma frase ali no Google e parece que você já compreendeu tudo. Aí o conhecimento, ele está picado, está fracionado. A minha mente, a sua, provavelmente, a mente da nossa geração, foi treinada para a gente estruturar o conhecimento depois que você tinha uma visão ampla de tudo. Então, a gente é mais comedido ao dar uma opinião, talvez até mais responsável ao dar uma opinião. Na vida, agora, de rede social, que é um caminho sem volta, que eu estou falando que o judiciário tem que estar preocupado com isso mesmo, de criar um certo regramento, principalmente em se tratando de política, isso não volta mais. Só que eu penso que nós vamos passar por um momento assim, nós estamos na farra, né? Todo mundo é especialista. Por enquanto tudo pode, né? Todo mundo é especialista. É um processinho aqui, mas coisa pontual ainda. Tem ótimos coaches, mas também tem uns que estão ali só para ganhar dinheiro do povo. E tem gente que está comprando essas facilidades, né? Tanto que a gente vê, você mesmo falou, tem universidade hoje virtual, mas também tem cursos rápidos. As pessoas que fazem cursos rápidos já vira... não tem nada contra, mas assim... As pessoas estão com pressa para tudo. Então, a rede social, ela trouxe essa agonia, essa ansiedade, essa pressa. Então, a gente está com tanta pressa que a gente está atropelando a vida, né? E o conhecimento, ele não vem pronto. O conhecimento, ele tem várias fontes. A fonte do conhecimento é o aprendizado, que se aprende, às vezes, num livro,
ou numa experiência, é a sua vivência de vida, é a forma como se relaciona com a comunidade. Isso vai formar o seu conhecimento. Então, se não vai ser no Google, não vai ser no Instagram, no Facebook, você vai se formar enquanto pessoa, né? Então, essa questão desse auge que nós estamos vivendo, assim, desse pensamento todo mundo afoito para estar na rede social, eu acho que não vai cair a rede social, mas o senso de responsabilidade, ele vai naturalmente, ele vai ganhar força. Chegará um momento que as coisas vão se assentar ali, né? Hoje é um oba-oba. Eu tenho medo, Josi. Eu olho essas dancinhas, nada contra, mas também não tem muito a favor. Eu olho a pessoa fazendo dancinha, tá? Quando é uma pessoa jovem, 15 anos, eu acho que tá no pacote. Correto, tem que dançar mesmo. Cara, mas quando você vê um cara lá que tá vendendo uma fazenda, eu já vi de grandes centros aqui de BH, 36 anos, eu acho muito estranho um cara fazer a dancinha e falar que tem uma fazenda para vender. Você imaginou se no futuro nós chegar lá, ô Josi, você tá com 80 anos, eu vim cá, doutora, o que eu faço? Faz 3 dancinhas e marca alguém aqui na rede social e tá curado. Tenho medo de tanta coisa que tem acontecido por aí, o povo está misturando as coisas, diversão com tudo. Cara, você vai vender na loja, e não estou criticando quem faça. Rede social é livre. Cara, mas aquilo lá não atrai minha atenção minimamente possível. Dia dos Pais, a pessoa me faz uma propaganda dançando. Eu tenho 46 anos. Você acha mesmo que vai me atrair porque você está fazendo uma dancinha? Mas aí você falou uma coisa certa, é o público. Aí, cara, pense na hora que você for fazer alguma coisa para a internet. Se você quer vender para um público de 18 anos abaixo, faça dancinha. Se você quer vender para o Dia dos Pais, eu tenho 46 anos. A última coisa que eu quero ver é uma dancinha. Então, assim, eu não quero ver dancinha, não quero ver ninguém balançando a roupa e muito menos esses truques da internet, troca a roupa, veste essa, veste aquela. Eu quero uma roupa que vai me deixar elegante, que condiza comigo, que eu possa achar que é legal ali para o dia a dia. Então, mostre as coisas, assim. Uma crítica construtiva. A minha idade não quer ver dancinha. Não gaste dinheiro patrocinando, jogando isso para mim. Eu não quero ver dancinhas. Mas, cara, isso aí a gente volta lá atrás, uma coisa que eu mencionei. É o seu óculos que te permite ver dessa forma. É a forma como você gostaria de ser abordado comercialmente falando. Você já imaginou o vereador fazer uma dancinha? Acabamos de eleger mais uma leizinha, tic-tic-toc, tic-tic-tuc. Vai ficar um negócio muito louco, velho. Mas tem público pra tudo. Não, tem, mas assim, as pessoas têm que tomar cuidado, que estão pegando a régua, eu não posso medir a vida dos outros pela minha régua, mas estão medindo um país e o mundo inteiro pela uma régua só. Nem todo mundo quer aquilo ali. A rede social está aí, é legal, eu acho o máximo, eu acho que as pessoas, umas estão sabendo aproveitar muito bem, até politicamente falando, da maneira do bem e do mal. A gente viu a eleição do Trump e a gente vai passar pelo momento político agora, que eu acho que as redes sociais vão influenciar muito, vai ter muita fake news. Na última, e vai ter muita fake news, tanto de um lado quanto do outro, para todos os candidatos que forem, em todas as esferas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com rede social. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que muitas vezes a idade dela, ela acredita em qualquer coisa que é enviado para ela. Qualquer coisa. A gente tem que tomar cuidado com filtros, porque não é tudo que está na internet que é verdade. Tem gente que está ali na procura de views ou então na procura de monetização. Você vai lá, monta um canal, monta uma rede e enquanto uns estão rindo, você está faturando. E vai se criando ali coisas inexistentes e que as pessoas começam a acreditar que aquilo ali é que é o bom para a vida. E na política a mesma coisa. Alguns políticos vão criando algumas coisas dentro da internet que dá medo. Dá medo. Eu prefiro a política antiga, onde era quase esquartejado os políticos pela crítica popular, mas era mais tranquilo. As redes sociais tem hora que me dá medo, principalmente na área da política. Essa questão dessa noção ética, né, do uso da rede social, ela vai muito de cada um. E o que vai acontecer, que eu até já mencionei algumas vezes, esse controle jurídico ele vai ficar mais apertado, mas essas pessoas que às vezes optam por fazer uma abordagem mais circense, né, mais artística e para vender um produto, certamente em algum momento ela foi influenciada a acreditar que aquilo ali ia dar um bom resultado. E isso passa também, é só um momento, né? E às vezes até dá um resultado. Mas depende assim, de faixa etária e tudo, né? O que a gente
não pode, não, o que eu falo tem com algumas amigas minhas, que eu até falo assim, gente, como que eu vou entrar para a rede social? Porque entrar para a rede social profissionalmente falando, deixa eu te explicar. Fui ver estudos assim de futurologias, tendências de futuro de negócio, tendências de futuro de percepção de mundo. Então, tudo se resume à rede social. Tudo. Tudo. Então, tanto a vida privada quanto quanto trabalho. Aí eu me pergunto, qual personagem que a gente cria para a rede social? A gente tem que criar um personagem, tem que estar cuidando da imagem. Parece que se você não está lá, você deixa de existir de certa forma. Quantas as vezes que eu passo um tempo às vezes sem postar, olha que eu não tenho tanto seguidor igual o Roncalho, não. Não, eu tenho um monte de seguidor, mas é porque teve um período que eu tava com muito polêmico, digamos assim. Meu trabalho gerava muita polêmica. Aí chegou um momento que eu cansei daquilo ali, resolvi me afastar agora um pouco das polêmicas. Estou na fase paz e amor. Eu estou nos dizeres da internet. Eu estou no momento que eu não quero ter razão de nada, só quero ter paz. Tá bom. E a paz, ela é impagável. Não tem dinheiro no mundo. Você poder sentar na sua casa e ficar tranquilo. Eu descobri depois de anos que é algo valioso demais. Acho que uma das coisas mais valiosas da vida é a paz. Então, assim, tô na fase paz e amor. Mas tem um monte de seguidor lá. Tem um monte de seguidor lá e um monte de hater também. Tem tudo, né? Os caras te atacam. Já te atacaram porque você trabalha ligado diretamente. Já tomou as pancadas na rede social ou não? Mais antigamente já. Depois, assim, hoje eu até quero fazer essa parte. Eu não sou filiada a nenhum partido político. Né? Eu tenho claro, as minhas... Existe a Josiane Cidadã? Isso, cidadã, tem as coisas que eu acredito, tem as escolhas que eu faço, tem as pessoas que eu voto. E é um direito seu. Tem a minha origem política, que a gente, a nível municipal, nunca vou esconder e deixar de agradecer muito todo o aprendizado que eu tive com o Dr. Paulo Ejo e com a nossa turma toda. Mas hoje eu sou técnica, né? Então eu não sou filiada a nenhum partido. Então, assim, o meu trabalho é técnico mesmo, tanto que eu estou dizendo que minha formação é ciências sociais, ciência política, e eu estou nisso porque é minha profissão mesmo. Que bom, então, que você não leva umas pancadas. Eu Deus de segunda assim, que eu não apanho. Aí comenta, a pancada às vezes vem de dentro de casa, você acredita? Aí eu Deus de segunda-feira que eu não tomo nem uma pancada, eu estou até preocupado. Às vezes a pancadinha de amor, mas ela acontece. Eu me lembro, se ela estiver ouvindo, às vezes ela vai até falar assim, Josi, por que você falou isso? Mas foi verdade. Eu me lembro de... Sabe quando você curtia no Instagram? Dá pra ver quem você curtiu? Uhum. E aí eu curti, sei lá o que era, a postagem do governo. Eu tava lá, gente. Né? Faz parte do processo, vestir a camisa. Mas eu não curti porque me obrigaram. Eu acho interessante aquele post. E aí, uma familiar minha me chamou no particular, no grupo da família, e falou, me ajuda a te ajudar. Por que você tá curtindo tal? Eu falei assim, ignorei, porque aquilo ali, eu não vou entrar nesse tipo de discussão. Eu respeito a sua opinião pra caramba, cara. A gente luta muito para ter respeito. Então, se eu quero que a minha também seja respeitada. Lógico, né? Nossa. E eu acho que não tem discussão política nenhuma que vale a paz, que vale o sossego. Então, às vezes, o pessoal te cutuca, mas morre ali, porque se eu ver que não tem necessidade, eu não continuo. Não, que bom. Josi, eu apanho todos os dias. Todos os dias. Eu fiz uma entrevista com o Marcinho, do Sacolão, ele contando a história de vida dele, igual você está contando a sua. Na hora que acabou a entrevista, tinha um monte me atacando. O Marcinho é gente boa, mas o cara é um filho da... É isso, é aquilo, é aquilo. Eu nem apago, fica lá. Eu fico rindo. Aí a pessoa acha que me atingiu, que me regaçou, e eu olho, cara, eu dou risada, mas eu dou muita risada. Se a pessoa estiver realmente muito preocupada, os haters, aproveitar para mandar um recado. Gente, os boletos não param de chegar lá em casa. Vá lá e pague qualquer um, selecione um lá, que aí eu vou te dar direito de você ir lá e falar, mas me cagar mesmo. Até então, eu dou risada. Para mim, é um stand-up. Bom, cara, sabe o que eu penso? A gente aprende com todo mundo. Todo mundo. A gente consegue aprender, se você quiser ver o lado bom das pessoas, né, a contribuição que qualquer pessoa queira dar, se você quiser ver o lado bom, você vai ser muito mais feliz do que triste. Porque você tem que ensinar, né, tem muito para aprender. Claro, você está aberta a isso. A minha vivência também tem, perfeição não existe. Né? Você está comentando aí que às vezes crítica a um entrevistado ou não, perfeição não existe.
Mas a pessoa você ter coragem de convidar, a pessoa ter coragem de vir aqui e contar um pouquinho dela, ela não vem aqui para, a grande maioria eu penso, né? Não vem aqui para ter uma exaltação pessoal, ela vem aqui para compartilhar. Contar a história, pra compartilhar, contar e... compartilhar que é possível você cair e levantar. Lógico, a sua vida é um exemplo. Compartilhar que se você tem vontade, não pensa que não vai dar certo, pensa que vai dar certo. Eu nunca pensei que era impossível em nada nessa vida, nada. Não tive grandes sonhos, mas os que eu tive, eu levei com esse sentimento de que Deus vai abençoar, eu estou agindo bem e esse bem vai voltar para mim. Quando eu fui embora para estudar, Ron Carlos, você acha que eu tinha situação financeira de morar em República? Eu morei, depois que eu morei com esse meu tio em Patrocínio, que foi só um ano, eu morei em Uberlândia, morei em Belo Horizonte, morei em Patos, morei em Brasília, né? Quando eu fui principalmente para Uberlândia, o dinheiro era tão contado, Ron Carlos, que eu tinha que sair lá da Praça do Vilela, ir a pé, lá para a UF, quem conhece Uberlândia sabe onde que é, que eu estudava lá no campo Santa Mônica, para economizar 56 centavos de passagem. Que na época para você era muito. Era muito. Na soma do mês era ali. Era muito. E eu morava numa república que tinha 9 pessoas, 9 meninas. Eram 3 quartos, 3 pessoas em cada quarto. Não tinha luxo nenhum. 9 cabeças 9 pensando pessoas. diferente. Tinha um banheiro, a gente tinha acordo para tudo, ó. Tal horário é a hora de tomar banho, a gente tinha horário para tudo, senão não dava certo. Morei lá dessa situação, então se você não tiver força de vontade, você não fica. E passado, eu não contava para os pais aqui, não, porque o que eu tinha medo? De preocupar eles. Né? E além disso, trazer você de volta. Porque o que a minha família mais cultivou a vida inteira? A mesa cheia, a geladeira cheia. Quer dizer, comida que era prioridade. Prioridade é comida, não é estudo. Por mais que meus pais queriam que eu estudasse, se eles pensassem que eu estava passando qualquer tipo de privação, aí eles poderiam te trazer de volta. Para volta, porque a prioridade básica é a sua comida. Então, a gente não desiste, vai dando certo. Quando eu resolvi mudar na época para Belo Horizonte, até porque eu acreditava mais na formação da UFMG, na época que eu estudei, foi a primeira faculdade, foi federal, eu pensei, como que eu vou me manter em BH? Porque lá já não tinha essas repúblicas grandes, né? Pelo menos o pessoal que eu conhecia. Aí eu descobri que tinha uma fundação universitária, foi até meu ex-marido que me informou na época, que era a Fundação Universitária Mendes Pimentel, que ela dava um suporte para aluno carente. E por mais que meu pai era fotógrafo, nessa época ele já tinha ido embora daqui, porque a crise no final de 90 foi terrível, né? Na época de Fernando Henrique, o negócio dele não deu certo e ele teve que ir embora com a minha mãe para Brasília, vender cachorro-quente, que é o que ele faz até hoje. Meu pai trabalha com isso, foi assim que ele me formou e formou meus outros 2 irmãos. E, vez ou outra, ele ainda socorre a gente até hoje. Vive feliz lá. Vive né? feliz da vida. Mas aí eu fui para Belo Horizonte, eu recebia dessa fundação, fiz um pedido, né, formal, eu recebia uma bolsa de manutenção, que era 1,4 do salário mínimo hoje, que dá, sei lá, uns R$1.600, né? Que é com isso que eu pagava meu aluguel, caía todo dia primeiro. Eu ainda participava de um projeto da fundação, que eu cantava nos bandejão da faculdade. Então, um dia eu estava no bandejão. Bandejão, para quem não sabe, é o restaurante do estudante, que a refeição na época lá era 70 centavos cada refeição. Isso eu estou falando de 2000 para frente, 2000, 2001, 2003, o período que eu fiquei em BH, porque a minha formação inicial foi em Uberlândia. Então eu cantava nesse bandejão, às quintas-feiras, ganhava R$80, então somava com a minha bolsa de manutenção. Então meu pai e minha mãe tinham que mandar bem menos dinheiro, pouquinho, mandava só uma inteira. Eu não desisti, então assim, se a gente não desistir e acreditar naquilo que você deseja de coração, tudo vai dando certo, as coisas vão se encaixando. E o pensamento positivo, ele de fato, ele atrai coisas boas mesmo. Josi, meu horário terminou. Eu acho que se eu for ficar aqui com você, nós vamos ficar aqui até na semana que vem. Nós dois gostamos de conversar também, né? né? Muita história boa para contar. Eu quero agradecer demais o seu convite. Antes você disse um negócio aqui. Teve um período, alguns dias atrás, que surgiu um boato que o Lula ia vir sabotar. E esse boato, acho que teve um fundamento. Alguém me ligou e me perguntou
o Lula vem na cidade, você tem coragem de entrevistá-lo? Eu falei assim, será que ele tem coragem de ser entrevistado por mim? Não é ataque pessoal, que eu sou uma pessoa muito simples, eu não tenho formação, eu sou um curioso, mas pensa, vem querendo, não estamos falando de política, de ano eleitoral, mas você sentar de frente a um presidente da República e ele querer dar uma entrevista é bem diferente de eu trazer qualquer pessoa aqui e ficar tocando a ideia aqui. Aí eu falei assim, se ele tiver coragem de vir aqui e sentar comigo, meu nome é pronto. Mas é isso aí, agradeço demais o seu convite, ou a sua presença, ter aceitado meu convite. Acho que foi um dia, uma manhã muito boa. As pessoas que puderam nos ouvir e vão nos assistir só tem a aprender, a acrescentar na vida delas a sua força, a sua determinação, a sua garra. Não deu certo com a música, mas deu certo por outras coisas. Que você foi, se realizou, é feliz. E eu tenho muito prazer, muito orgulho de ser não só primo, mas de ser seu amigo. Você é uma das mulheres que eu considero muito inteligentes aqui na cidade, é merecedora de tudo que vem acontecendo, e eu tenho certeza que muitas coisas boas vão acontecer mais ainda na sua vida, porque você é uma pessoa determinada, eu não vejo você puxando tapete de ninguém, uma pessoa muito tranquila ali no seu canto ali, e sempre que a gente precisa, a gente dá aquela ligada lá, ó, tá lá, tá pronta, tá, ó, me tira essa dúvida, me ajuda com isso, com aquilo outro, tá sempre pronto. Então, obrigado pelo carinho de sempre, que Papai do Céu te ilumine. Amém. Eu que agradeço, quero deixar assim, um carinho bem grande a minha família que estiver ouvindo. Eu tenho certeza que meu pai lá em Lusiana está prestando atenção. Também tenho muito orgulho de ser sua amiga, antes de tudo, né? Que a parente a gente não escolhe, né? Mas não, a amizade a gente amizade escolhe. sim. Amizade e respeito a gente escolhe. Com quem a gente quer conviver. Só uma parte. Você está dizendo que você não tem formação. Você pode não ter formação formal, acadêmica. Você tem uma excelente formação de vida, que é exemplo para muita gente. A vida vai batendo, mas a gente vai aprendendo. E é assim que vamos tocando. E amanhã tem mais, pessoal. Sexta-feira, entrevista. Olha pra você ver como os meus entrevistados são, os meus bate-papos. Sexta-feira eu vou bater um papo com o Luiz, que vende cenoura e anda de bicicleta, da turma das bicicletas, e vou bater um papo com o Kaique, que é eletricista de carro. É nesse nível de entrevista que estamos, bem aleatório, que a gente pode atingir todo o público aqui, todo mundo tem uma história boa de vida para contar. E é isso que eu quero fazer aqui, contar histórias. Um abraço, Josi, tudo de bom. Gente, volta amanhã. E aí?